Olá, gente. Eu sou Marçal Eu sou o Thiago. e a gente está aqui no projeto Processos de Escrita, compartilhando experiências. E a gente está aqui justamente para isso hoje, né, Thiago? Nós vamos compartilhar experiências, principalmente de escrita, sobre os nossos projetos, sobre os nossos roteiros, sobre as nossas técnicas de escrita, de onde vem a nossa inspiração, quais são os temas que são mais importantes ou mais eloquentes pra gente, eloquentes, assim. Quais são os temas recorrentes pra gente também, sobre aquilo que a gente quer falar, né? Sobre aquilo que a gente tem vontade de falar, sobre aquilo que a gente fala, eu acho que é importante também, sobre aquilo que a gente fala atualmente e sobre aquilo que a gente quer falar no futuro, talvez, né? O que a gente visa, assim, mais para um futuro. Mas acho que compartilhando um pouco, me apresentando também um pouco, eu sou Marçal, né? Eu sou diretor, mas acho que eu também, o meu forte, assim, o que eu gosto muito de fazer também é ser roteirista. Eu acho que eu gosto muito de escrever. E acho que eu descobri isso recentemente não, assim, acho que na escola. Não sei você, como é que você era assim na escola, assim? Isso é uma pergunta também. Você era aquela pessoa que gostava de escrever, que era boa em português, que era boa em redação? Ah, então a gente era... A professora de português, toda vez que eu entregava as notas pra turma, ela guardava a minha prova por último, assim, porque ela me chamava com uma estrelinha dela. Minha estrelinha! Aí chamava o Thiago e ela. A gente tinha algo em igual também, porque eu tinha um professor da minha escola, né, que ele puxava muito meu saco. Assim, eu lembro que uma vez ele falou assim, então, a sua redação tá uma merda, mas vamos ler agora, vou pedir pro Marçal ler a redação dele, porque isso é uma redação boa. Aí eu ficava assim, gente, que pressão, né? Tipo, uma vez ele chegou pra mim e falou que eu era muito bom, que eu nem precisava das aulas dele. Tipo assim, eu ficava meio assim, tipo... Não sei, assim, acho que isso não ajuda muito não, assim, acho que isso meio que atrapalha, que você fica meio assim, ai, nossa, como eu sou bom. E talvez você pense que você não precisa nem estudar mais. Isso é muito forte, falar que você não precisa estudar. Eu acho que depende muito da autoestima da pessoa. Como a minha autoestima nunca foi uma autoestima muito grande, isso na verdade me impulsionou muito a estar aqui hoje, assim, sabe? Eu tenho uma professora de português do ensino fundamental que literalmente toda a nota que ela me dava em relação a tá muito bom, você deveria melhorar nisso, naquilo, foi a base de eu gostar de alguma coisa na escola e, assim, ela era a pessoa que literalmente me defendia, inclusive em relação à minha sexualidade pro resto do conselho da escola. Muito louco, assim. Esse português me salvou, velho. Você já era gay na escola? É revolucionário, então, porque na minha época, assim... Não, eu não... Vamos botar isso claramente. Eu não era gay na escola assumidamente, mas eu sempre fui gay. Gente, vamos cancelar aqui. Mas vocês entenderam. E a minha sexualidade sempre foi debatida. Eu descobri isso agora, assim, com 30 anos de idade. A minha sexualidade já era debatida pelo conselho, né, superior da escola. Meu Deus. Desde que eu tava na 5ª série. Provavelmente isso aconteceu comigo, mas assim, com certeza. Mas eu nunca fiquei sabendo. Você ficou sabendo isso oficialmente? Não, fiquei sabendo depois e tudo mais, por papos paralelos, mas faz muito sentido. E assim, a escola que eu estudei era muito rígida e o meu refúgio era escrever. Então assim, eu acho que se não fosse a escrita, não sei o que eu estaria, nem se eu estaria aqui. Pra começar. Gente, eu não sabia disso não, mas assim, Então, acho que o que era a sua escrita? Você escrevia já sobre os temas dos seus filmes? Porque vamos lá, vamos atualizar quem tá assistindo, né? O Thiago, ele é diretor e roteirista de filmes como Aquarela, Voltando pra Casa, Inimigos Mortais, Ontem, Memórias de Quem Não Fui. E assim, são filmes com uma pauta sempre recorrente, né? Que você fala muito sobre questões LGBTQIA+. Então assim, é o seu... forte, não sei, é o seu ramo, assim, né? É o que me dá paixão de escrever, assim. Inclusive isso é uma coisa que hoje em dia com o pessoal da própria rotatória a gente tem debatido de querer expandir um pouco mais as narrativas e tudo mais, mas o que eu tenho pra mim no coração é que mesmo que a gente expanda, sempre vai ter uma representatividade ali da comunidade a qual eu faço parte. Eu acho que é muito importante, mesmo que não seja o assunto do filme, sempre tá ali. No processo da escola, eu não necessariamente escrevia tanto narrativas de ficção, era mais aquele formato... aquele formato vestibular. Mas mesmo assim, quando a gente tinha que defender alguma coisa, eu tinha uma capacidade muito grande de defender as coisas. Eu também. E aí isso me impulsionou a... Eu acho que a minha escola incentivava muito a gente ter um olhar crítico sobre as coisas.
E isso eu acho que é algo muito importante, porque quando a gente quer defender... Eu uso muitas técnicas de redação da escola hoje em dia. Muito. Mas eu não vou defender minha escola, não. Vou defender minha professora. Porque essa escola era homofóbica. O quê? Não, nunca falei isso publicamente num vídeo, mas... Sim, era. Eu não falei isso, mas assim, se existe subtexto e subtom, entendam como vocês queiram entender. Poxa, não, então... Mas voltando ao assunto da redação. Porque, né? Não é que quer ser processado. Eu acho que as escolas também não sabem lidar muito bem com isso. Porque eu tive um episódio também na minha escola que passei por uma situação assim, e que a pessoa falou assim, que era uma situação de cyberbullying, né? E a pessoa falou assim, mas não tem nada a ver porque isso é fora da escola. Mas era com pessoas da própria escola, sabe? Tipo assim, a escola às vezes não tá preparada pra isso. Eu espero que as escolas... Que a gente é da década de 90, né? Você é de 91. Ah, eu também. Você é de quando? Então... É 18 de março. Eu sou mais velho que... Eu sou mais velho que você, eu sou 20 de janeiro. Qual signo? Eu sou Capricórnio. Eu sou o último dia de Capricórnio. É mais rígida a questão, né, com tudo. Você não é aquário não, você é aquário? Peixes. Ah, tá, você é dramático então. Ah, tá. Acho que aí, ó, um novo segmento do vídeo, falar sobre a influência do signo das pessoas. Bem que esses filmes são bem dramáticos também. Teve uma vez que eu conheci um pessoal no festival de cinema que o comentário deles foi: nossa, mas você é tão legal, seus filmes são tão pesados. Nossa, como você faz? Não, mas eu fico pensando muito nisso, assim, eu acho que as pessoas que me conhecem, assim, tipo... Pensam que meus filmes vão ser, tipo, comédia, ou que vai ser falar de música pop, assim, não sei, né, se é o seu estereótipo, assim, ou... Eu não sei, acho que as pessoas não pensam que eu vou fazer um filme sobre racismo, sabe? Tipo, acho que as pessoas não pensam isso por motivos óbvios. Mas assim, meu primeiro filme é com esse tema, então assim, acho que as pessoas nem esperavam que essa pauta viesse de mim, assim, e acho que por motivos muito claros, mas assim, eu acho que essa coisa da escola também incentivar a gente ter um olhar crítico acabou se resultando nos meus filmes também, porque eu acho que na escola eu também era essa pessoa, assim, que eu vi uma causa, assim, uma coisa que eu achava injusta, ou algo que eu achava muito errado, eu me pronunciava. Assim, eu sempre tive muitos discursos, né, tipo, muitas, como é que fala? Justificativas para as coisas que eu falava, sabe? Eu não falava as coisas assim à toa. Eu achava, e hoje, quando a gente escreve para edital, quando a gente escreve para projetos, né, pitching, que a gente quer participar, a gente sempre tem que ter uma justificativa sobre o porquê que a gente está escrevendo aquilo. E pelo menos os meus roteiros, né, originais, assim, pessoais meus, são sempre, eu vejo que eu sempre tento falar sobre uma causa social ou sobre uma pauta, sobre algum assunto que eu acho que vai gerar algum debate ou que eu acho que me incomoda de alguma maneira. Acho que, tipo assim, essa questão de racismo, no meu segundo filme eu também falo sobre essa questão da classe artística precária. Então, assim, no outro filme eu falo sobre religião. Acho que são temas que me incomodam, assim, da maneira que elas são interpretadas, ou como a sociedade lida com esses temas, né? Tipo, né, racismo é crime, óbvio, mas assim, esses outros temas são temas que me tocam de certa forma, que despertam em mim uma coisa assim, eu preciso falar sobre isso, a gente precisa discutir esses temas. Eu acho que está bem baseado na questão de interseccionalidade, né? Aquela coisa de você realmente cruzar também a sua vivência como uma minoria com outras vivências de outras minorias que também precisam dessa plataforma, né? Desse holofote em cima delas, para que questões sejam vistas, né? Eu sinto muito isso com o rotatório, tento usar bastante. Não, e o que você falou é legal, porque assim, o primeiro filme que eu fiz foi Neguinho, que é um filme baseado num caso real, de um garoto que sofreu racismo na escola dele. Eu peguei um caso real do jornal e transformei isso em um filme. Só que assim, como vocês estão vendo aqui, eu sou um homem branco. E assim, quando eu passei por esse processo de escrever esse filme, além de fazer muita pesquisa, de ouvir muitas mães, eu quis ouvir muitas mães, eu pedi um doctorate de uma professora minha, que era uma mulher negra, que era militante. Ela me deu muitas visões importantes sobre o que eu tava... Ela chegou pra mim e disse: qual a intenção que você tem com esse filme? Você quer... Tinha uma fala específica no filme que ela me disse assim: cara, se você colocar isso, eu entendo a sua intenção, mas isso aqui pode cair no WhatsApp bolsonarista e eles lerem o seu filme de uma outra maneira.
Aí ela me abriu muitas visões. Então, assim, o que eu posso recomendar, assim, uma das táticas de roteiro, é que se você está falando sobre um tema que você não tem local de fala, ou que você não sabe, um tema histórico que você não sabe, se você tem que pesquisar sobre alguma coisa, pesquise, estude, escute quem viveu aquela situação, para o seu filme ter uma autenticidade, eu digo assim, uma fluidez, né, talvez, né, tipo... Sim, eu tentei fazer muito isso nos projetos com a Sunny, do Memórias de Quem Não Fui e no Ontem. Eu não sou uma pessoa trans, por mais que eu esteja dentro da comunidade LGBTQIA+. Existem, né, muitas diferenças. Exatamente, e todo o processo foi muito assim, um processo de imersão mesmo. Acho que a gente como escritor tem que fazer isso, é parte do trabalho, você realmente se colocar na pele do outro de várias formas para você conseguir representar o outro da forma correta, né? Sim, da forma correta, da forma que a pessoa se sinta bem representada, não se sinta ofendida. E acho que a gente, né, por estar incluso, né, na sigla, a gente tem uma noção que talvez uma pessoa que não esteja passando, que não esteja aqui, não tenha, né, uma noção de inclusão, né, tipo, de se sentir bem representado, né. De a gente ver muitas vezes representações que a gente acha que são estereotipadas, de versões que a gente acha que não cabem, né. E acho que quando a gente entra nessa coisa de roteiro, a gente preza muito por uma sensibilidade do olhar pro outro, né? É muito importante, muito importante. É muito importante. Então pesquise, estude sempre aquilo que você está falando e passe pra uma pessoa que, assim, ela vai falar pra você se aquilo tá ofensivo, se aquilo tá com um tom que pode ser melhor, se pode melhorar aquilo. Foi muito importante essa visão da Renata, assim, no meu roteiro. Acho que o roteiro alcançou esse nível graças a ela. É uma coisa que em roteiro a gente chama de doctoring. E é isso, assim, passem por esse processo de estudo, né? Eu sinto que tem experiências que a gente também precisa adentrar para conseguir entender. E eu não digo nem... O meu trabalho no Aquarela não foi um trabalho tanto de escrita, foi mais de direção. Sim. Mas eu acho que eu consegui acompanhar muito do processo de escrita e também dar alguns pitacos e tudo mais para as versões que se seguiram da versão inicial, né? Porque é um filme que fala sobre o sistema carcerário e eu nunca nem entrei numa prisão. Então, assim... como que eu iria dirigir um filme ou como que o Dan iria escrever um filme que fala sobre esse universo sem entrar numa prisão, sem entender de fato como é que funciona um pouco da rotina deles. Sim, e isso é muito importante também, né? Você entender como funciona as coisas que você está escrevendo, para uma coisa de questão de originalidade, né? De fluidez, assim, do que você está escrevendo. Você não sabe como funciona uma rotina da cadeia e vai escrever sobre isso, às vezes a pessoa vai achar que tá vendo uma coisa meio irreal, né? Sim, caricata. Caricata, irreal, uma coisa que não condiz com a realidade, né? Se a proposta do seu filme também é brincar com a realidade. Brincar não, é ser fiel à realidade. Sim, a gente entrou lá em Pedrinhas. Na época já tinha melhorado bastante a situação, mas por muitos anos foi o presídio mais perigoso do Brasil inteiro. Então a gente entrou e viu como é que era todo o processo lá dentro. Eu tive a minha primeira experiência, né, entrando numa penitenciária. E, cara, se mas era uma penitenciária vazia? Não. Tinha presidiário. Ativa. E foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Se não fosse ela, o filme não sairia do jeito que saiu. O próprio, por exemplo, o Ontem, né, com a Sunny, aquele diálogo principal dela com a criança dela no filme, dá pra até colocar um trechinho depois e tudo mais. Foi ela mesma, assim, o filme ele foi o projeto mais louco que eu escrevi na minha vida, porque ela tava no Rio na segunda-feira, eu liguei pra ela e falei, eu quero fazer um filme contigo, vamos pensar? E aí, tipo, a gente trocou figurinhas, eu tava acabando de me mudar da casa onde eu cresci e tudo mais, e ela também tinha umas questões com o passado dela em relação a como ela tratou a criança dela mesma, e a gente decidiu que a gente deveria falar sobre esse reencontro com o passado, e o Ontem nasceu disso. E eu escrevi na segunda, pré-produzi na terça, quarta, quinta e sexta a gente gravou e na sexta-feira mesmo ela foi embora, porque ela mora fora. Nossa, foi muito caótico. E esse momento principal, o clímax do filme, ele aconteceu porque eu pedi pra ela fazer o exercício de ela mesma se imaginar falando com ela mesma mais nova. E a gente reproduziu o áudio que ela me mandou em retorno com o exercício dentro do diálogo. Então aquele diálogo que ela está soltando para a criança
é basicamente um resumo do que ela me mandou nesse exercício que ela tentou fazer consigo mesma. E eu fui fazer terapia agora, em 2022. Bem importante, faço terapia. E o meu terapeuta, inclusive, comentou que é uma prática até comum na psicologia, tentar fazer essa ponte entre a sua criança e tentar conversar literalmente com a sua criança para você tentar fazer remendos. E o filme é sobre isso e... Sim, foi sobre isso. Acabou que esse exercício foi a síntese do filme. Nossa, é bem legal. E assim, você fez o processo todo de uma pessoa trans que estava ali validando todo o seu projeto, toda a sua escrita desde o início, sabe? Isso é bem importante. E assim, algo semelhante, não semelhante, mas assim, uma coisa que eu peguei, assim, que eu também quis deixar muito naturalista, que eu fiz um filme chamado O Último Cinema de Rua, que é um filme que fala sobre experiências muito pessoais, assim, tanto que as pessoas até confundem ele com documentário, pela linguagem. Ele já ganhou 2 prêmios de documentário, sendo que é um filme todo, assim, com atores, assim, é um filme... Mas isso, é documentário, de certa forma. A gente trabalha muito com fabulação ali, né, tipo, tem uma linguagem documental, um falso documentário, talvez, né? Tipo, mas assim, a parte que mais chama a atenção do filme, né, que eu acho que as pessoas sempre mais lembram, é um depoimento que tem de uma das personagens, que é interpretada pela minha amiga Ana Lu. E aquilo ali, aquele depoimento ali, surgiu da minha vivência com ela. Assim, eu sabia um pouco da história dela, né? Que é aquilo ali, eu chamei pessoas que de certa forma dialogavam com a temática do filme. Isso é importante também, para dar veracidade pro projeto. A Ana Lu, de certa forma, ela tinha uma história que era muito parecida com a da personagem do filme. E a gente conversando ali no set de filmagem, ela contou uma história de que ela falou uma vez que ela queria ser atriz. Não, que o primo dela falou que queria ser ator e que a tia dela começou a rir. Porque você sendo de uma família pobre, você não tem chance de ser ator. Você não pode pensar em viver de arte, né? E o tema principal do filme era basicamente sobre isso. E aí eu falei com ela, eu falei, Ana Lu, eu sei que você tá fazendo um personagem aqui, tem um texto, né, tem um pré-texto aqui pra você, só que eu acho que é legal você compartilhar também sobre, principalmente essa história que você me contou aqui e tal. Coloca o seu tom de verdade nesse, assim, no projeto cabia, né, às vezes não cabe, mas nesse projeto que ele ainda tinha mais um toque mais documental ali, cabia. E acabou que funcionou, assim, eu acho que é a cena que as pessoas mais lembram do filme é o depoimento da Ana Lu. Ela chegou a ser indicada pra... É meio louco, assim, porque ela foi indicada pra melhor atriz, mas esse filme já ganhou prêmio de documentário, então assim... É um híbrido ali, né, de coisas. E bem documentário, você nunca teve experiência de fazer um documentário, né? Nunca. Você tem vontade? Você morre de medo por quê? Eu não sei se eu tenho a capacidade técnica. Como assim? Como assim? Ele faz filme de fantasia, com efeito especial. Como essa capacidade técnica? Eu acho que discorra sobre isso. Eu acho que manipular a realidade é uma coisa que eu tô meio que acostumado dentro do que eu faço. Mas documentário você manipula a realidade também. Sim, mas você tem um certo compromisso com a realidade que a ficção te permite não ter. Sim. Então assim, você tá brincando na ficção, enquanto no documentário você deve um pouquinho de satisfação, eu sinto isso. Depende do projeto, Thiago. Não, eu sei que não é necessário, mas eu tenho esse primeiro, sabe? Sim. Eu acho que a minha experiência com documentário foi mais uma necessidade do que eu conheci uma pessoa, achei que ela tinha uma história de vida muito forte e eu senti uma necessidade de que essa história pudesse ser contada. Por isso eu ingressei nessa coisa do documentário. Mas não era um gênero que eu ficava assim, nossa, eu sou um documentarista, eu preciso fazer sobre isso. Acho que eu flertava muito mais com a ficção. Mas assim, vendo também os passos que eu tô dando, assim, eu fiz Neguinho, né, que é uma ficção total, baseada numa história real, mas é uma ficção, não tem como negar isso. O Último Cinema acaba sendo um híbrido ali, né, entre... E aí eu fui e migrei pro documentário, olha. Que eu fiz um documentário chamado Deus Não Deixa, que era a história de personagem real. Mas assim, é uma coisa que eu tô fazendo um curso de documentário agora. Você aprende que o que você quer falar no documentário, a linguagem do documentário é o que você quer. Você corta o que você não quer e assim, não tem como você fugir. A narrativa do documentário é você.
Porque você tá montando o filme ali. Eu só sinto um pouco de medo de documentário, porque ele meio que lida com a ideia de... Dependendo do Não, é que as pessoas pensam que documentário é um sinônimo de jornalismo. Não, não é. E não é. Mas o meu lance todo é que muitas vezes você tá lidando com, vamos botar assim, a vida real das pessoas, sabe? E quem elas são no dia a dia delas. E assim, eu sinto só um pouco de medo de acabar não englobando tudo que elas precisam que englobe, entendeu? Porque o filme é um recorte, a gente vai deixar muita coisa de fora. Tem medo da pessoa ser frustrada. Mas às vezes você tá fazendo um documentário sobre... Não precisa de videogame. Não, sim. Mas sempre vai ter alguém que vai ser parte daquilo dali, daquele recorte, e eu não sei dizer se eu tenho capacidade técnica. Você teria mas mesmo? tem, me contrate. Me contrate. Cara, eu gostei bastante, assim, eu gostei bastante de fazer um documentário porque as pessoas pensam que é Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e não é, assim. Eu fiz um processo longo de pesquisa. O meu roteiro, assim, quando eu fui... Deus Não Deixa é um projeto que eu fiz de documentário e que ele passou no Lab Curta. E no Lab Curta é um edital, você precisa mandar um roteiro, você precisa explicar o que você vai fazer ali com o teu filme. O meu roteiro era um roteiro de ficção, praticamente, porque eu já tinha feito pesquisa com os personagens, as perguntas que eu imaginei fazer no filme. Eu já sabia quais seriam as respostas desses personagens, então eu construí uma narrativa quase de ficção, assim, no filme, né? Porque no documentário, na verdade, se você não tem uma pesquisa prévia, você propõe coisas que você acha que vai dar o resultado que você quer, né? Você propõe ações. Mas assim, no meu caso, como eu já tinha entrevistado essas pessoas, já tinha feito esse processo de pesquisa, e as perguntas importantes, claro que tem umas perguntas-chave que você guarda, assim, pro momento de surpresa, né? Mas assim, como algumas perguntas eu já sabia mais ou menos como o personagem ia reagir, o entrevistado ia reagir, eu botei no roteiro como se fosse quase uma ficção, assim. Eu sinto que se você lê o roteiro de Deus Não Deixa, é quase uma ficção. Eu acho que tem uma discussão muito grande, né, entre a manipulação do que é real no documentário, porque não é real, assim, é um recorte. E não é real, assim, tanto que quando essa pesquisa que eu fiz com os próprios personagens, eles me falaram, a gente fez, o meu processo de pesquisa era assim, levar eles no shopping, eu levei eles no Top Shopping, a gente sentava na praça de alimentação e comia um lanche e ficava falando sobre a vida, assim. E muitas coisas que eles falavam pra mim, eu perguntava assim, que era um filme com assuntos muito pesados, assuntos muito delicados, de vida pessoal dessas pessoas mesmo. Aí eu chegava assim, você falaria isso na câmera? Aí a pessoa falava, falaria, e não falaria isso. Aí essas coisas eu falava, vou respeitar a pessoa, ela não quer falar disso. Mas esses assuntos que as pessoas falam que queriam falar, às vezes na câmera ela não falava, assim. E você cria um personagem na frente da câmera. A gente aqui tá sendo uma farsa, tá? A gente tá sendo super simpático aqui rindo, mas vai desligar a câmera e a gente vai chorar. A gente vai falar, a gente não é simpático, a gente se odeia, a gente não tá. Então assim, isso que vocês estão vendo aqui é uma farsa. É o personagem que a gente apertou, tá gravando Netflix. Tá no telão? Apertou, tá no telão. Apertou o REC e você vira outra pessoa, assim. Então assim, isso aqui já é uma mentira. Então imagina quando você quer fazer um documentário, que no meu caso era um documentário biográfico, e então assim, a pessoa retratada, ela montou um personagem. E eu acho que todos ali no meio, os coadjuvantes do filme, eles entenderam qual o papel deles naquele filme. Foi muito louco isso, que eles montaram um personagem que colava com a narrativa do protagonista. Assim, então assim, no final das contas, o documentário ali que você está vendo não é jornalismo, né? Por mais que o jornalismo também tenha manipulação, né? A gente não pode negar isso aqui. Mas assim, não é jornalismo, não tem compromisso com a realidade. Então é um processo... Você teria coragem de fazer o filme que eu fiz? Eu teria muitas ressalvas, porque é um filme muito sensível, né? Muito delicado de se fazer. Você conseguiu fazer de uma forma, como eu falei pra você antes, que realmente foi muito respeitosa em todos os aspectos. Mas você poderia ter se dado muito mal no processo. Sim, não. E você assumiu todos os riscos e o Eu acho que todos os nossos filmes aqui, na verdade, os seus também, assim, poderia ter dado muito mal se você não tivesse um olhar delicado. Sim, mas porque no documentário você tá meio que tentando dar rédeas pra um cavalo selvagem que você não sabe pra onde vai sair correndo, entendeu? Sim, então, e você lida um pouco com porque a ficção é isso, né? Você contrata um ator, o ator tem que falar o que você pede, o que tá ali no roteiro. Ele pode criar cacos ou não, depende do diretor também. Você deixa seus atores criarem cacos? Amo.
Eu também amo, eu acho isso muito legal. Caco, quem não sabe, é uma improvisação, assim, que o ator coloca, ou um adendo que ele coloca no teu texto, né? No Neguinho tem vários, a Juliana colocou vários, enfim. E fica ótimo. Inclusive, eu sempre falo assim, como você acha uma maneira de você, que a gente como diretor e roteirista, pelo menos como diretor, eu sempre chego e falo assim, qual a maneira mais natural que você falaria esse meu texto aqui? Sim. Eu acho que no processo de preparação e ensaio, né, você acaba chegando nesse ponto, mas eu acho que principalmente, mais do que preparação e ensaio, é você... Eu antes de qualquer coisa, acho que fico que nem maluco aqui no meu quarto, escrevendo, falando sozinho. Você faz muito isso? Sim. Eu acho que Não, eu também. Nossa, isso é torturante, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu escrevo... E o Neguinho, você sabe, né? É um filme que eu fiz, tem 20 minutos e tem 10 de diálogo, assim. Que é um grande diálogo, uma grande cena de diálogo. Então você imagina como foi tortuoso. Você perguntou, vai ter diálogo? Sim, muito. Quantos diálogos? Sim. Uma coisa que eu acho que o teu último filme tem, ele tem pouco diálogo, mas ele fala muito... Eu acho que você fala... Agora te falo uma coisa que eu vejo, assim, do seu trabalho, que eu acho que eu tenho que agregar um pouco no meu, assim. É tipo... Você é cineasta, assim, você fala com as imagens. Putz. Você tem muita... Não, eu fico feliz pra caramba. Não, você é cineasta, assim, você fala com as imagens, assim. Eu acho que o texto no seu filme, ele pode ser quase secundário, assim, porque você consegue imprimir o que você quer falar com as imagens, entendeu? E eu acho que eu sou muito verborrágico, assim, tanto que eu lembro que uma vez eu fui fazer um processo seletivo para uma escola de cinema e... Só uma interrupção. Eu não acho que seja verborrágico, porque o Neguinho não tem essa sensação. Tem muito diálogo no filme. Tem muito diálogo, mas eu não acho que ele seja um diálogo autoexplicativo. Ah, tá. Tem essa diferença, você ter diálogo como ele... sim, O diálogo autoexplicativo são duas coisas diferentes. É aquele final da Marvel em que a pessoa vira e fala, você conseguia esse tempo todo, sabe? É aquela coisa meio novela, né? Que novela tem a demanda comercial, que você precisa ficar explicando o tempo todo o que tá acontecendo na novela. E é compreensível, né? Eu não consigo, eu não enxergo. Você não se vê escrevendo uma novela? Eu gostaria, eu super também tenho vontade de trabalhar com Eu acho que a minha coisa de dramaturgo, né, surgiu de novela, assim. Acho que toda pessoa brasileira, né, tem essa influência da novela. Então eu era muito noveleiro quando eu era criança, assim. Eu tinha influência de novela, não era? Eu comprava revista, minha novela, assim, tão noveleiro que eu era. Eu era um noveleiro alternativo, minha novela... Como assim? Record? Ao invés de SBT. ficar apaixonado pela novela 9, eu acho que a minha grande paixão crescendo foi o Beijo do Vampiro. Ah, não, mas é normal, eu achava Beijo do Vampiro uma novela muito legal. Porque você tem essa coisa, né, de gostar de fantasia. Eu gostava de Beijo do Vampiro, mas assim, não era a minha novela preferida. Eu gostava pra caraca. É que você tem essa coisa de fantasia, né, eu amigo? Gosto de ter fantasia. De um vampiro, né? Sim. De um monstro, né? Adorava. E foi a única novela na época, né, que preencheu isso desde Vamp, então, sabe? Eu não tinha tanta ligação com o Beijo do Vampiro, não. Eu gostava mais de drama. Eu gostava muito do Clone. A novela que eu gostava. Nossa, eu lembro que uma vez a professora falou assim: o que você faz quando você chega na escola? Eu vejo o Clone. Aí ela... e final de semana? Eu não quero perder o Clone. Não, eu achava... Não, agora um insight que deu aqui na minha cabeça aqui. A Glória Pérez é uma autora que ela sempre coloca uns temas, uns debates sociais na novela dela. E eu acho que eu peguei muito disso, assim, tipo, de colocar... Nossa, eu me comprometo... Nossa, eu sou a Glória Pérez. Manda esse vídeo pra ela. Não, mas assim, eu achava muito legal isso. Tipo, ela coloca coisa de vício em drogas. Ela colocou o Bruno Gagliasso gay em América. Ela falava sobre negócio de... Qual o nome disso que a Sol ia para os Estados Unidos, legal? Imigração, tipo... Ela colocava muitos debates sociais na novela dela, eu achava isso muito legal. Sim, eu acho que ela continua fazendo isso até hoje, inclusive, né? Sim. Mas eu não sei se eu acompanho mais tanto novela. Não, a Força do Querer, ela botou um personagem trans, né? Tipo, ela gosta de levantar temas, assim, pautas sociais. E eu acho que por isso que eu gostava muito das novelas dela, inclusive, não era só de O Clone que eu gostava, eu gostei de uma outra também. Mas América, eu gostei muito de América. Enfim, mas voltando ao assunto. Não que a gente tinha saído do assunto em algum momento.
Mas quando eu fui fazer eu lembro que eu fui fazer um processo seletivo pra entrar numa escola de cinema, e o professor que tava me entrevistando, ele chegou e perguntou pra mim assim, você fazendo cinema, você se vê perto de qual cineasta? Aí eu fiquei assim, eu fiquei meio em dúvida, assim, sobre... E eu falei Woody Allen. Hoje ele tá cancelado, mas assim... Aí, você gosta dos filmes do Woody Allen? Não, Tô falando dos filmes, gente, pelo amor de Deus. Eu juro que eu nunca... Você nunca... Eu gostava muito dos filmes dele, porque eu acho que os filmes dele tem essa coisa de diálogo, assim. Ele é uma pessoa muito verborrágica, ele faz bons diálogos. Isso mesmo. Eu acho que tem cheirinho de alfazema, sei lá, uma coisa... Sei lá, nunca... Não sei, eu sei que eu gostava muito, eu gosto muito de alguns filmes dele, assim, eu vi Cristina Barcelona, eu gosto dos filmes dele, eu falei assim, eu acho que eu me via muito como Woody Allen. Aí eu lembro que esse professor da escola de cinema chegou pra mim e falou assim, nossa, que merda. Olha... Não, ele quis dizer não é nem porque ele achava os filmes do cara ruim ou porque ele tá com esses problemas agora de cancelamento, né, mas assim... É porque ele achava que o Woody Allen, cinematograficamente, era um cara pobre. Ele tem pouca visão, né, imagética, cinematográfica sobre os projetos dele. Inclusive ele se coloca como ator, e depois eu me coloquei como ator também no filme meu. Eu acho que as minhas referências também acabam caindo nesse lugar, assim, de não ser encarado... Qual cineasta que você acha que... Essa pergunta? Ou não faz isso pra eu não comprometer... Olha... Não, hoje em dia talvez eu não me veja fazendo cinema odiado, porque eu acho que o cinema dele também é white people problems, tipo assim, não tem nada a ver com o que eu faço, mas assim, eu falava mais da coisa de ele pautar muitos filmes dele num roteiro. Eu me inspiro muito num cineasta chamado Thiago Kistemaker. Sacanagem. Na verdade eu não conheço. eu cresci gostando muito de Tim Burton. Tim Burton, sim. Mas assim... Tim Burton fala total com você. Sim, eu amo. Só que assim, eu amo até um determinado ponto da carreira dele. Eu sinto que hoje em dia ele se repete muito. Eu sinto que hoje em dia ele tá perdido em efeitos visuais. O Tim Burton é quem escreve o filme dele? Eu não sei. Nem eu sei. Enfim. Corta. Mas enfim, ele tem... Os filmes dele tem uma pauta, assim, né? Sempre a coisa meio lúdica. Eu adorava esse visual. É um filme muito visual, né? Um filme visual. E teatral e tudo mais. Sim. Eu acho que eu tento puxar algumas coisas, sim, até hoje. Da minha referência de infância. Mas assim, eu vou te confessar que muito do que eu uso, até no drama, vem de terror. Assim, as pessoas pisam, cospem e massacram o terror. Mas, cara, assim, eu acho que tem tanta coisa boa no gênero que é ignorada, sabe? Assim, quando a gente fala de um Hereditário, por exemplo, uma Toni Collette sendo ignorada nas premiações, né? Sabe? Uma Lupita Nyong'o sendo ignorada por nós. A gente vê muito potencial, mas a gente não reconhece esse potencial, e eu acho que a origem de muito do que eu crio tá nesse lugar do assustador e tudo mais. Talvez por ter crescido uma criança reprimida, com medo de muita coisa. Eu ia te perguntar isso, por que você acha que o gênero terror fala assim com você? É porque eu acho que eu tô morto por dentro, e aí eu sinto que... mas aí eu também ia ter que fazer terror, eu não faço terror. Sentir medo me dá uma adrenalina que lembra, eu tô vivo, entendeu? Eu acho que, na verdade, o terror tá na coisa da situação limítrofe. Eu acho que uma coisa que eu aprendi em roteiro é que o pessoal ama tanto, por exemplo, um Grey's Anatomy da vida e tudo mais, é porque tudo é questão de vida ou morte. E eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa e que tem essa noção de vida ou morte no dia a dia, em qualquer coisinha mínima. Então ter realmente um filme ali em que a situação realmente é vida ou morte, meio que coloca o meu cérebro num modo de voo piloto, sabe? Modo piloto. Piloto automático, né? Eu acho que isso é muito bom, porque eu consigo me desligar vendo coisas absurdas. Você tá com medo de morrer todo dia? Não. Eu falo de questão de vida ou morte, porque realmente, às vezes, quando a gente é muito ansioso, a gente tem essa coisa de tudo é uma questão muito urgente, tudo é uma questão de vida ou morte. E não é. E aí você vê um projeto, um filme bobo às vezes, em que realmente você está torcendo pelo personagem, ou na adrenalina da situação absurda que está acontecendo ali, faz as situações da sua vida meio que se relativizarem um pouquinho. Faz sentido? Faz. Eu acho que é a primeira vez que eu analiso esse meu...
Não, porque é isso, né? Acho que a gente precisa também analisar de onde vem as nossas pautas, né? Os nossos roteiros, assim, no caso, né? Do que eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? É uma coisa que eu sempre tenho a oportunidade de falar, eu falo, assim, tanto para aluno, assim, tipo... Eu acho que o mais importante antes de você se inscrever é você, de fato, se conhecer. E repara muito no que você gosta no seu dia a dia, quais são as pautas que mais levantam, que aquecem seu coração, que fazem você querer comentar. Por exemplo, na escola eu era uma pessoa muito gostava. Isso é pra se decidir profissão, né? Deixa eu falando de roteiro aqui. Mas assim, ver o que você gosta, assim, o que você gosta de falar, quais assuntos que te animam de falar, quais você acha que são mais pertinentes com a sua realidade. Olha muito pro seu quintal, assim, fala muito da sua realidade, porque isso dá uma genuidade, me falta a palavra. Da autenticidade. Autenticidade pro seu projeto, assim, sabe? Você contar a história da sua cidade, você contar... Eu acho que eu passo muito por isso, eu fiz um filme que fala a história da minha cidade, né? Então, assim, eu fiz um filme baseado na história de uma amiga minha, então, assim, são coisas que eu olhava muito pra minha realidade, assim, ao redor. Chic Chic Boom. Que é um filme que concorreu ao Oscar, que fala exatamente isso que ele tá falando, assim, ao longo... Ele fez um filme sobre Rent, né, uma peça sobre Rent, né, que é o que ele tava passando ali, né. Exatamente, ele tentou fazer uma peça que era muito distante da realidade. Que era uma coisa meio ficção científica, né. E quando ele trouxe pro pessoal, ele deu certo, Assim, não é que você vai dar errado fazer uma ficção científica, porque se você parar pra pensar, ninguém tá próximo de uma ficção científica. Mas assim, a gente vive no Brasil, que ficção científica é um projeto mais caro, né? Então assim, eu acho que pra você se lançar, você pode falar uma coisa mais pessoal sua, né? Tipo, começar assim do pouco, né? Acho que ninguém começa fazendo O Senhor dos Anéis, né? Não, queria. Você se vê como longa que você se vê fazendo? Assim, Thiago, a gente tem aqui dinheiro, você pode fazer um longa. Olha, pra fazer um longa, o que você quer fazer, Thiago? Eu queria ser um Jordan Peele LGBTQIA+, entendeu? Tipo, falar sobre questões da nossa comunidade através do terror e fazer isso com a maestria que ele faz, sabe? Se eu conseguir fazer 1% disso, eu acho que eu morro feliz. Sério? Eu adoraria fazer um terrorzão assim. Meu primeiro longa ser um terror que aborda questões super relevantes de uma forma despretensiosa. Ele faz isso muito bem, né? Eu amo isso. Amo demais, amo demais. Eu acho que muitas vezes eu me afasto dos projetos quando eles são muito pretensiosos. O que é pretencioso, assim? Aí a gente vai entrar em 40 minutos de vídeo. Eu acho pretencioso. Mas quando realmente... Porque os seus projetos, não é que eles sejam pretenciosos, mas eles não são simplórios também. Não são. Eu não acho que, quando eu falo pretencioso, é quando eles se levam 100% a sério do começo ao fim. Tá. Eu me levo muito a sério do começo ao fim, eu tô tentando melhorar isso em mim. Entendeu? Eu acho que às vezes é importante dar uma leveza ao que você está fazendo e trazer nuances. Mas uma comédia? Eu não vi você nenhuma comédia no seu filme até agora, Thiago. Nenhuma comédia em filme nenhum, eu tô muito sério. Não tem uma piada Mas no eu seu sou uma filme. pessoa muito séria, né? Eu sou uma pessoa muito séria. Sim. Sou. Eu sinto que até hoje não se infiltrou, sabe? Voltando pra casa, eu tô falando de um medo muito pessoal. Muito sério. Eu não tenho como eu fazer. Tem uma cena de assassinato com uma eu não sei se isso é um spoiler, mas assim, há muito tempo. Mas é um filme que fala sobre medo. Cada filme meu, meio que eu olho assim pro passado e eu penso que eu tô representando um sentimento meu de uma forma muito categorizada, sabe? Voltando pra casa, o meu medo de me expor crescendo, o Canto da Sombra, o meu rancor com a indústria que a gente trabalha, o meu primeiro contato que foi péssimo. O ontem, minha nostalgia, minha necessidade de voltar ao passado e olhar com carinho para ele. O Memória de Quem Não Fui é muito ligado à noção de luto que eu tive com meu próprio irmão e essa noção de disparidade entre quem ele era e quem a gente via ele sendo depois de morrer e a falta de controle que ele tinha sobre isso, né? Todo filme meu tem um elemento muito pessoal. Alô, terapeuta, muito obrigado por analisar isso comigo. Ele vai ver esse vídeo? Não sei. Mas eu sinto que nenhum deles deu muita abertura para momentos de alívio. E eu sinto que eu estou precisando disso em algum momento. E eu sei que você pelo menos você falou comigo que você está tentando escrever agora um projeto de comédia, né? Sim, só falta os editais gostarem de projetos leves que não são pesados, né? Que infelizmente... Porque editar a comédia é meio difícil e isso é um erro, assim, também, né? Sim.
Porque através da Não, porque a comédia... gente associa muito comédia também com uma coisa muito comercial também, né? Tipo, ai, Minha Mãe é uma Peça, filme de Ingrid Guimarães. Sempre uma comédia assim também que a comédia tem esse viés muito popular também, né? Sim. Então acho que os editais acabam dando pouco espaço pra isso. Sim. Eu sinto muita falta de ver mais filmes de gênero contemplados nos editais. É muito drama, né? Sim. Porque é diferente justamente do que ele falou. Cinema comercial tem muito foco em comédia, a gente bate muito na tecla de o Brasil só produz comédia, ou filme sobre miséria, né? O pessoal bate muito nisso. Enquanto em edital a gente... O que é errado, porque o filme drama. o Brasil é também plural, mas assim... Sim, sim. Acho que é a visão estereotipada que as pessoas têm. Sim, eu acho que o cinema é muito amplo pra gente ficar... O brasileiro também. Num gênero só e Sim. representando a gente num formato só. Sim. Você falando dessa coisa, você fazendo uma análise assim, perante seus filmes, eu comecei a fazer uma análise sobre os meus também. Eu acho que o Neguinho, por mais que seja uma questão racial que eu nunca vou passar na minha vida, é o meu lado assim de não querer ficar quieto perante injustiças, sabe? Tipo, esse meu lado mais crítico, esse meu lado de achar um absurdo uma pessoa ser tratada diferente por causa da cor da sua pele. Uhum. Então, assim, eu acho que eu tenho muito esse lado, assim, de interrogação e de procurar e debater temas que eu fico com uma pulga na minha cabeça. Por que as coisas são assim, né? Por que a sociedade tá assim? O Último Cinema é sobre essa classe artística ser pouco valorizada, né? Sobre essa questão do cinema, que eu falo muito também de cinema nesse filme, sobre programação de cinema, sobre cinemas físicos, né? E sobre por que na Baixada a arte não chega, assim, por que o artista da Baixada ele precisa sempre sair da sua cidade, né? Não tem oportunidades, o artista periférico ele não tem grandes oportunidades na sua própria região. Por que a arte às vezes parece que a única pessoa que pode ver de arte é uma pessoa que não mora na periferia, é uma pessoa privilegiada já da Zona Sul, ou alguém que nasceu numa família rica, que a arte pra gente é uma coisa... a gente o pobre, o periférico só consome comédia, não passa um filme que venceu uma Palma de Ouro em Cannes no cinema de Nova Iguaçu, sabe? Então eu acho que o filme tem também esse lado meu crítico, né? E esse lado também do que eu tô vivendo, assim, né? De ser artista periférico e passar essa dificuldade que a gente tá passando. E o Deus Não Deixa, eu acho que fala muito, acho que todo homem gay, assim, né? Em algum momento passou por esse momento religioso conservador, né? E pelo peso de ser quem você é. Culpa, né? Pela culpa, de essa culpa que coloca, a culpa cristã, de que você tá errado, que você vai queimar no inferno, né? Você fala disso no seu filme. Bastante. Eu acho que marca todo mundo, né? Infelizmente, crescendo. Então, você passando por essa coisa, né? Tipo, eu acho que... Sim, né? Cada filme nosso fala um pouco sobre a gente, né? Acho que não tem como não não tem como. Eu acho que quando é um projeto autoral, assim, né? Sim, sim. Até mesmo quando a gente dirige e escreve um projeto que tá fora do nosso escopo, a gente se coloca no lugar, né? Então a gente meio que interpreta a situação pela nossa plataforma própria, né? Enfim. E aí, acho que essa vontade sua de fazer comédia também é uma vontade de você explorar outro lado seu, porque a gente não é só dureza, né, gente? A gente tem uma leveza também na vida, senão a gente não consegue nem estar aqui, vivo, falando, né? Então, assim, eu penso em fazer comédia, só que eu fico muito, assim, eu acho que a minha comédia não é a comédia que as pessoas vão rir, assim, igual riam com o Paulo Gustavo, sabe? Eu acho que ou com Vai Que Cola, ou... cada um tem um tipo de comédia. Eu acho que a minha comédia não seria essa comédia muito abrangente, assim, sabe? Tipo, mas eu tenho vontade, assim, só que eu já trabalhei no Vai Que Cola, inclusive, foi muito legal a experiência. Mas, assim, um projeto meu de comédia, eu acho meio difícil. É um gênero que eu tenho dificuldade de fazer. Eu tenho dificuldade de fazer terror também. Terror eu amo, nossa, me chama que eu te ajudo. Eu já pensei, eu tenho um argumento no filme de terror, sabia? Que acho que é super colar com você, sabia? Ué, tamo aí. É sério, eu tava vendo um filme de terror que eu pensei assim, cara, porque todos os filmes de terror são sempre a mesma coisa. Eu penso assim, ainda mais os filmes comerciais, os filmes que chegam no cinema parece que é sempre a mesma coisa, assim. Sim, é uma fórmula. É uma fórmula. Então eu pensei assim, cara, qual a maneira que eu posso botar... Acho que você faz isso. Qual a maneira que você pode fazer um filme de terror, mas com a sua personalidade, né? Com aquilo que você quer falar, né? Que foge muito do padrão do que a gente vê normalmente no cinema de terror comercial.
né? Eu acho que é exatamente o que o Jordan Peele faz, é traduzir a própria realidade no projeto, sabe? Eu acho que é por isso que eu amo tanto o que ele faz, porque ele consegue ser irônico, ele consegue brincar com as regras do gênero. Eu acho que é isso. Eu amo terror porque tem essa possibilidade de você brincar com as regras. Sim, verdade. Mas aí, qual a dica que você dá a uma pessoa que está querendo começar com roteiro? Você estudou roteiro? Qual foi o seu processo, assim? Ou dá uma dica para alguém que quer começar a escrever? Porque você tem prêmio de roteiro, né? A gente tá aqui atrás do Rota. Eu acho que você não se vê muito como roteirista, assim. Eu acho que eu me vejo bastante como roteirista também. Eu gosto bastante de expressar o que está internamente. Mas o meu grande amor está na direção. Eu adoro dirigir. E eu sinto que os roteiros meio que são uma desculpa para eu dirigir, sabe? Então eu também encorajo todo mundo, assim, se eu for falar sobre dicas para pessoas que estão começando a escrever e pessoas também que querem dirigir, escrevam projetos para que esses projetos aconteçam, porque se a gente for ficar esperando para que projetos sejam escritos pra gente num primeiro trabalho, num segundo trabalho, isso não vai acontecer. Não acontece. Então é muito importante tomar a iniciativa como um roteirista. Se você quer ser diretor, se você quer ser só roteirista, eu acho que o principal passo é ter coragem de dar o primeiro passo de escrever. A gente demora muito, a gente fica enrolando, a gente escreve várias ideias. Acha que nunca tá bom. Sim. Nunca vai estar, um spoiler, nunca vai estar bom. Nunca. Nunca vai. Isso nunca vai, a gente nunca vai parar de se julgar, né, como artista. Então assim, eu acho que é o passo mais importante. Chutar para longe esse auto-julgamento e dar o primeiro passo. Porque quando você começa a escrever, se você não se importa tanto inicialmente, você pode voltar depois e olhar o que você escreveu e remoldar o que você escreveu. É melhor do que você simplesmente se paralisar por medo de escrever. Então assim, se organizem, façam escaleta é vida. E aí depois da escaleta, não fica esperando um ano para escrever não. Escreve. Vai lá e tenta fazer o projeto de uma forma, faz um argumento e usa o passo a passo da estrutura que existe tradicional de roteiro, mesmo que você não queira a estrutura tradicional. Eu acho que é importante, porque é um guia, né? Sim. Você usa escaleta, argumento? Uso. Eu uso escaleta, argumento. Na verdade, às vezes eu sou meio responsável com isso, porque eu gosto muito de fazer diálogo. Eu acho que eu tenho um forte assim, de fazer diálogo, é algo que eu gosto muito. Então o próprio Neguinho, que é um filme que eu fiz, ele nasceu primeiro de um diálogo, depois que eu montei a escaleta. É isso, né? Assim. Mas cada um tem um processo. Eu acho que o importante é você não perder a ideia. Sim. Porque você perde a ideia com muita facilidade, mais do que você acha que não perde. Então assim, escreva, ponha eu sempre escrevo num bloco de notas. Porque normalmente eu tenho insights, assim, ideias no meio do caminho, eu tô num lugar, tô no metrô, tô na rua, tô numa social, eu sempre paro assim e escrevo pelo menos uma frase assim pra eu não esquecer qual é o tema principal do filme, entendeu? Eu tenho um grupo comigo mesmo, eu me mando tanta atividade que eu e-mail. tenho que fazer. Não, um grupo. Eu também tenho. No WhatsApp, aí tipo, eu fico mandando coisa lá. Eu também tenho. Importante. Eu também tenho um grupo comigo mesmo, que eu coloco minhas demandas ali. Então o importante é isso, o importante é você não perder a ideia. Eu acho que é isso o forte, né? O principal. Sim, sim. E começar a se inscrever, né? Tipo, você se inscreveu no Rota. Rota é um festival de roteiro, né? Um concurso de roteiros. Sim. Que é principalmente pra quem tá começando. Então assim, esteja sempre dentro de rodar de negócios. Você veio pra rodar de negócios? Fiz, mas acho que isso é assunto para outro vídeo, porque eu não fui tão bem sucedido. Não, mas assim, é legal pra você já se preparar pra um pitching, porque pra roteiro é isso, você tem que vender o seu projeto, então treina a sua narrativa, né? Por mais que eu acho que eu também ganho muito mais, você falou que você é ruim em pitching. Sou péssimo em pitching, mas eu fiz curso depois de ir mal no meu pitching. Eu tive um primeiro pitch na vida assim que foi tenebroso, tive outros pitchings que foram péssimos. Aí depois eu fiz um cursinho de pitching que hoje em dia eu não sou a melhor pessoa em pitching, mas eu já consigo navegar um pouquinho. Mas todos os financiamentos que eu consegui para meus filmes não foram com pitching, foram com escrita. Sim. Foi escrevendo justificativa, roteiro, porque acho que eu me saio melhor escrevendo do que falando. Total, eu também sou muito assim.
Mas a gente tem que encarar que a realidade do futuro. Mas a realidade é pitch mesmo, assim, por exemplo, você quer vender para uma grande empresa, é sempre um pitching que eles fazem, porque eles querem ter plena noção de que você tem muito domínio sobre aquela escrita. E como eles vão botar dinheiro no seu projeto, é justo que eles te interroguem. Porque pitch é isso, é um TCC, apresentação de um TCC seu. Você vai ali falar do seu projeto e vai ter uma interrogação, né? Vai ter perguntas sobre ele, para mostrar que você tem manejo, que você sabe o que você quer falar. O pitch é basicamente isso. Sim. Né? Então a dica que eu tenho também para quem está começando é invista em você, estude, faça cursos. Você está sem dinheiro para fazer curso, procura curso gratuito, tem curso online. Eu já fiz muito curso de cinema gratuito, eu fiz muito curso no Sesc. Sesc é um espaço que sempre tem alguns cursos de documentário, cursos relacionados ao audiovisual. Então procure estudar, porque você estudando, além de você ter conhecimento, a galerinha ali que está fazendo um curso com você é uma galerinha que quer fazer cinema. Então assim, você tem que conhecer pessoas que querem fazer as mesmas coisas que você, porque todo mundo começa em algum momento e todo mundo está querendo o mesmo objetivo que o seu. Se você está num curso de cinema, as pessoas que estão ali no curso com você querem fazer cinema. Independente de qual seja a sua função ali. Um vai querer direção de arte, outro vai querer roteiro. Aí todo mundo começa fazendo um curso de cinema pensando que vai fazer direção e às vezes não é isso. Às vezes o seu lado é mais montagem, às vezes o seu lado é mais direção de arte. E você percebe isso durante o processo, mas assim, o que eu quero dizer faça cursos. Conheça pessoas que querem ter o mesmo objetivo que você. Pessoas que podem somar contigo e fazerem o seu projeto acontecer. E depois que o seu projeto acontecer, entre em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos que falem sobre festivais, porque fazendo festivais, sempre tem festival com inscrição aberta e algum festival vai provavelmente abraçar o seu projeto, né? Que existem muitos festivais com vários recortes temáticos, então o seu filme pode entrar em algum desses festivais, você pode viajar com o filme, a gente já viajou com o filme, né? Então assim, é uma experiência muito legal quando você vai para o festival, como você ganha prêmio, né? O prêmio não é que seja muito importante, mas o que você acha sobre prêmios? É uma validação, né? Você ter um prêmio, um Kikito, um prêmio significativo, né? Fala muito sobre, além de ser uma carteirada, digamos assim, é uma carteirada, né? Mas assim, eu acho pra mim, assim, que tinha um certo... Não é bloqueio, mas assim, eu tinha uma baixa autoestima com relação ao meu trabalho. Quando eu ganhei um prêmio, eu fiquei assim, o meu trabalho não é tão ruim, assim, o meu trabalho é legal, sabe? Então assim, e é isso, assim, eu comecei a me entender como uma pessoa que podia fazer cinema, que podia ter um projeto audiovisual premiado. E isso aconteceu, então é muito legal, assim, esse processo de você participar de festivais, de você entrar em festivais, conhecer, e é sempre conhecendo pessoas, sempre fazer um network. Eu mesmo conheci o Thiago num edital que a gente passou junto, né, e a gente tá aqui hoje fazendo esse vídeo, compartilhando experiências, então é isso. Não perca as oportunidades que aparecem pra você, porque em audiovisual, vou te dizer que não são muitas, mas assim, aproveita sempre tem um projeto que esteja pronto para entrar em um edital, e conseguir financiamento, assim, né? E correr atrás mesmo. Porque no início a gente sempre tenta fazer um projeto por conta própria, né? E é uma boa saída, mas assim, em algum momento você começa a ter que seguir em frente, né? Então assim, você tem que começar a se profissionalizar. Então é isso, assim, acho que a minha dica é essa, assim, estude e conheça pessoas. É isso. Tem alguma outra dica? Não acredite que todo mundo que faz as coisas super bem fazem por serem autodidatas ou simplesmente talentosos. Cinema é técnica, cinema é aprendizado e cinema é realmente experiência. Cada experiência que você tem te agrega mais e mais e mais e você vai construindo uma identidade e uma técnica própria. Então assim, eu acreditava muito que eu estava muito para trás em várias coisas da minha vida, inclusive pitching mesmo. E no fim das contas o que eu precisava mesmo para melhorar meu processo de pitching era um curso de pitching. Então assim, se essa é a barreira entre você ter um bom pitching ou não ter um bom pitching, se é possível, se está dentro do seu orçamento, se dedicar a fazer um curso da coisa específica que você precisa melhorar, faça. É isso. Faça. É isso, obrigado, Marçal. Que isso, obrigado você por estar aqui hoje. A gente está gravando aqui na casa do Thiago, ele abriu as portas aqui pra gente ter essa conversa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido importante, tenha passado algum conhecimento pra você, tá bom? Então é isso, gente.
Tem um vídeo meu também que vai estar no canal seu, no seu Instagram. A gente pode seguir lá, depois posso deixar nossas redes aqui. E é isso, gente. Muito obrigado pelo espaço. Tchau. Muito obrigado, secretaria. Essas coisas.